Nesse vídeo vamos falar sobre a tag DFN, ou DFN em inglês, e como você pode ver aí na tela, a tag abre, ela fecha, o que nos mostra que ela vai ter conteúdo. Vamos ver para que a gente precisa ou quando que nós devemos utilizar essa tag nos nossos documentos HTML. Falando sobre a tag é usada para definir a instância de definição de um termo, ou então a instância de definição é normalmente o primeiro uso de um termo. A tag PyDFN também deve conter uma explicação para esse termo. No exemplo vai ficar mais claro, mas normalmente toda vez que você tem algum termo que exige ou precisa de uma explicação para o entendimento dele, e na primeira vez que esse termo aparece dentro do seu HTML, então você vai colocar ali a definição, ou vai falar que esse termo está dentro de uma tag de definição. Mas lembre-se que no mesmo contexto, se for num parágrafo, por exemplo, no mesmo parágrafo, é preciso ter a explicação dessa definição, desse termo que você colocou dentro da tag DFN. A gente vai ver no exemplo e clarear se não ficou claro essa explicação. Continuando aí, os atributos globais todos são usados, podem ser usados na nossa classe, na nossa tag DFN, e a tag DFN ela possui aí um CSS padrão, que é o font style italic. Então você vai ver também o texto lá um pouco deitado, assim como o texto em ênfase. Vamos para o exemplo então. Vamos criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de dfn.html, criar a estrutura padrão do HTML5, já colocando aqui o título tag dfn. Vou criar aqui um parágrafo, e note que nesse parágrafo eu vou escrever que HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, ok? Onde nós temos o termo dentro desse parágrafo? O termo é HTML, então ele é o meu DFN. E note que dentro do mesmo contexto, ou seja, do parágrafo onde o DFN HTML aparece pela primeira vez, eu tenho a explicação desse termo dizendo que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Deu para entender o uso de DFN? E é lógico, visualmente falando, vamos acessar aqui no Chrome, ele só vai ficar em itálico, como nós citamos ali no CSS padrão. Por padrão, ele vai vir dessa maneira. Talvez não signifique muito para quem está visualizando, mas lembre-se que tem o peso semântico, significa muito para leitores de tela e também para os mecanismos de pesquisa. Esse foi o vídeo sobre a tag DFN. A gente continua falando de HTML5 no próximo vídeo. Até lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag DFN, ou DFN em inglês. E como você pode ver aí na tela, a tag abre, ela fecha, que nos mostra que ela vai ter conteúdo. Vamos ver para que a gente precisa ou quando que nós devemos utilizar essa tag nos nossos documentos HTML. Falando sobre a tag é